O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha e eu sou a Capitã Andy. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para conversar com vocês, contar um pouquinho da história dele. Não foi meu comandante direto, mas é um comandante assim extremamente emblemático e significativo para a minha corporação. E eu tenho a honra de trazer aqui para vocês o Coronel Príncipe. Comandante, muito obrigada pela presença do senhor aqui. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente em casa vai ficar assim, caramba, ela trouxe um caveira para o programa! Então, chefe, muito obrigada. Sinta-se em casa, se apresente um pouquinho para o nosso público, né, que em sua grande maioria é de mulheres, e vocês vão entender por que eu trouxe um caveira aqui para conversar um pouquinho sobre a temática de violência contra as mulheres, mas principalmente sobre segurança pública. Chefe, por favor. Boa tarde, Capitão Andy. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Já tinha assistido algumas vezes, principalmente depois que um grande amigo em comum, que é o Tenente Gonçalves, já está na inatividade, lá em Campos dos Goitacazes, fez uma citação ao seu nome e ao programa. Fiquei curioso e pensei o seguinte, será que tem tanto tema de violência contra as mulheres? E o pior? Tem diversos temas. Tem aquela ação direta física, tem aquela ação direta moral, tem aquela ação direta psicológica e, por incrível que pareça, não é sobre isso que eu vim aqui falar, eu posso até depois fazer um comentário, a própria violência do Estado em não reconhecer direitos das mulheres de uma forma geral. Aí eu trago um pouco para a minha instituição, no caso das pensionistas, que têm direitos reduzidos a cada mês, as pensionistas que não têm direitos à regulamentação do que já existe previsto em lei, e assim nós não poderemos deixar de considerar que isso também é uma forma de violência contra as mulheres, e o nosso ex-governador Cláudio Castro teve grande oportunidade de resolver. Os nossos deputados estaduais, porque a lei específica de que eu faço referência é uma lei estadual e eles não regulamentaram, não tiveram interesse em resolver um problema que, ao nosso ver, é relativamente simples. E só para esclarecer aqui, as pensionistas que o coronel está falando são as viúvas e filhas de policiais militares mortos em decorrência de alguma doença ou em combate. E as que são pensionistas de policiais mortos em combate ainda têm direito à pensão especial. E aí o senhor explica um pouquinho por que elas não têm esse direito garantido? O que acontece para essas mulheres não terem os seus direitos violados? Eles estão sendo violentadas institucionalmente. Isso é uma das violências que eu sempre falo aqui, a violência institucional, quando aquele que deveria proteger essas mulheres não o faz. E aí elas ficam passando necessidade, tendo que ficar implorando para que o seu contra-cheque seja atualizado. Enfim, o coronel vai falar melhor sobre isso. Capitão Andy, eu falei que eu ia fazer uma citação inicial, só um aquecimentozinho para depois entrar no meu tema. Mas já que nós já estamos aquecidos, eu começo logo por isso. Na verdade, nós temos 3 níveis de pensionistas. Nós temos as pensionistas que teriam direito à integralidade e à paridade após o falecimento em ato de serviço ou em serviço, porque são duas coisas similares, são diferentes, mas similares, em serviço e em ato de serviço. Essas pensionistas teriam direito à integralidade e à paridade até dezembro de 2003.
Então, a primeira categoria. A segunda categoria, de dezembro de 2000, vamos chamar assim, final, a partir do dia 19 de dezembro de 2003 até dezembro de 2021, seria a segunda categoria de pensionistas, onde uma lei 9537, que foi de 2003, retirou direito dessas pensionistas. Gente, que absurdo. Retirou direito à paridade, retirou direito à integralidade e retirou outros direitos, inclusive de contrair matrimônio quando ela já estava em condições de eventualmente conhecer um novo rapaz. Seguir com a vida dela. Seguir a vida dela. Não pode, porque se ela casar, ela perde a pensão. Então, imagina uma pensionista, nesse período, nós estamos de dezembro de 2003 até dezembro de 2021, essa pensionista, que hoje já não tem mais a integralidade e a paridade, em razão dessa lei estadual 9537, ela tem uma pensão. Sai, vai numa festa, conhece um rapaz, gosta do rapaz. Imagina que o rapaz tenha um salário, mas dependendo da situação, ele esteja começando a vida ali, e a gente sabe que todo início de vida é difícil, e ela acaba tendo uma pensão maior do que a dele. Se ela se casar, ela perde. Ela perde. E como é que ela vai viver? Não vive. Aí tem que buscar uma outra profissão, porque muitas delas se dedicaram a vida inteira à família policial militar, ou seja, o esposo falecido, a família, filhos, etc., e abdicou muitas das vezes da sua profissão. Eu não estou discutindo se é certo ou errado, isso são consequências, né? Mas são fatos que a gente encontra. E ela acabava tendo, pela paridade e integralidade anterior, um direito. Aí chega 2003, dezembro de 2003, pum, a partir de agora você não tem mais direito. Acabou. Aí o marido morre, porque antes o marido estava vivo, ele garantia, olha, você vai ter integralidade, se eu morrer um dia, você vai ter integralidade, você vai ter a paridade. Ela, tô tranquila. Tranquila nisso daí. Ela vai manter o mesmo padrão de vida que eles mantinham até então. Aí chega 2003 com essa legislação 9537, lei estadual, parece até que o Estado do Rio de Janeiro, ele percebe equivocadamente que as pensionistas e os inativos são peso para o Estado. Naturalmente eles devem falar assim, não, eles não produzem mais nada. Só que nós já fizemos muita coisa. Exatamente. Eu sou inativo, passei para inatividade em 2012, trabalhei 34 anos. Eu acho isso uma injustiça. Os nossos comandantes gerais deveriam ter batido nessa tecla e terem feito gestão junto ao governo do Estado, junto aos presidentes das assembleias legislativas, e assim nós termos a condição de trazer para dentro de casa um conforto maior para aquelas famílias que são integrantes da nossa instituição. Não justifica nós termos passado mais de 20 anos com esse lapso temporal grande, sem assistência às nossas pensionistas e os nossos, de uma forma geral, as pensionistas. Por exemplo, essa lei 9537, ela regulamenta um benefício para os filhos especiais. A lei prevê, mas não foi regulamentado há 20 anos. Exato. Ou mais. Por exemplo, volto a falar aqui uma coisa desagradável e ridícula. Eu não sei como é que um governador de estado, eu não sei, todos que passaram por aí, eu não sei como um presidente de assembleia, todos que passaram por aí, os deputados ou da base ou oposição, eles se sentiram honrados com os seus cargos e os seus mandatos, mantendo essa violência contra as pensionistas. Quando eu falo pensionistas, a grande esmagadora maioria se constitui de mulheres, né? Então, na nossa sociedade ocidental, a família é a célula máter da sociedade. É a principal célula. E ela se constitui
do marido, da mulher e da prole. O marido falta, a mulher assume a responsabilidade. E justamente nessa hora ela começa a ter essas dificuldades que nós começamos a apresentar. Na sequência, ela vai superando aos trancos e barrancos, como se diz na boa gíria, e vai numa festa, vai seguir a vida dela, perdeu o seu esposo, segue a vida dela. Algum tempo depois, vai numa festa, conhece, como eu disse, um rapaz que acha interessante, começa a namorar, só que não pode casar. Não pode casar para constituir uma nova família. Ela fica obrigada a passar o resto da vida solteira. É isso. O resto da vida solteira. Por uma imposição estatal. Mas por que o interesse do Estado em submeter um ser vivo, ou homem ou mulher? No caso, eu falo das mulheres, porque o maior número de pensionistas são mulheres. Por que o Estado tem esse interesse? Porque é justamente, na minha análise, o Estado ele percebe o peso que isso representa para a folha do Estado, a folha de pagamento, como se nós, pensionistas, inativos, fôssemos um peso para o Estado. O Estado... Só cortando o senhor, lembrando que todos nós um dia vamos ser... Eu pretendo ser inativa. Todos nós. Todos nós. E a pessoa não pensa que a gente vai passar por isso lá na frente? Entretanto, o Estado não pensou em sobrecarregar as suas receitas, sobrecarregar as suas políticas diversas, quando deixou de combater as facções narcoterroristas, permitindo que elas se alastrassem. Vieram fazer recentemente uma firulazinha lá no Alemão. Por que não foi feito antes? Por que não continuou fazendo? Por causa da DPF 635, a DPF restringia a ação policial. Não, foi autorizado, foi aceito isso daqui. Isso foi aceito. Dizia-se lá ao nosso nobre ministro Fachin: ministro, isso vai servir para o Espírito Santo? Vai servir para São Paulo? Vai servir para Minas Gerais, Bahia? Tá, então aqui no Rio de Janeiro também isso aqui não está valendo. Tá certo, seu Fachin? É dessa maneira. Lembrando que essa DPF foi proposta pelo Partido Socialista. Socialista brasileiro. Brasileiro, PSOL. Não, PSOL não. Não, PSB. Ou seja, a gente não vai entrar na seara. Nessa seara. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Mas daí, só para finalizar essa ideia, o Estado ele não percebe que gradativamente, com esse alastramento dessas facções, elas estão tomando conta já das zonas urbanizadas. E eu não falo do município do Rio de Janeiro, não. O interior, tenho rodado o interior todo, todos os municípios estão assim. As facções, além de se conflagrarem, elas começam a extorquir o primeiro setor da economia, o segundo setor da economia, o terceiro setor da economia, praticando extorsões, além de venderem serviços, né? Sim. Então, o Estado está tomando conta disso. De que maneira? Está sendo efetivo ou não está sendo efetivo? Está sendo incisivo? Olha, lamento, mas eu passei para a inatividade em 2012. Na minha época não tinha isso, não. Os comandantes na época, eles eram cascas grossas. Eu não estou dizendo nem que eu era casca grossa, mas os comandantes eram casca grossa. Vagabundo era tratado com marreta na cara. Era dessa maneira. Agora, voltando para o nosso lado... E não deixando de puxar sardinha para minha pasta aqui. O senhor está falando, né, que a criminalidade está estendendo os seus braços, principalmente para o interior. E aí eu trago dados sobre a violência contra as mulheres exatamente disso. Porque o tráfico, o narcotráfico, ele proíbe essa mulher de denunciar uma violência sofrida. A gente não tem delegacias especializadas suficientes. A gente tem 14 DEANs no município que tem 92, num estado que tem 92 municípios. E aí, o que o senhor percebe de interferência direta da violência, né, como um todo, do narcotráfico, do roubo, do furto, de todo o imaginário aí da violência
nessa questão de interferir diretamente. Interferir diretamente na violência contra a mulher. Contra a mulher. Olha, quando nós temos uma comunidade, como até então, durante muitos anos, essa era a lógica. Na comunidade você tem um ambiente pouco permeável, né, onde somente a polícia ela acessa. Hoje a polícia continua acessando, mas muitas das vezes no modelo já de operação, com um efetivo maior, já buscando forma repressiva. Na repressiva, claro, não tem patrulhamento em comunidade, né? Quando houver um patrulhamento, tem que ser no modelo patrulha de contato, para estabelecer contato, para trocar tiro, para neutralizar vagabundo e assim sucessivamente. Ou então, para poder identificar no modelo de reconhecimento os locais que estão sendo utilizados, vias de fuga, aproximação, campo de tiro. Onde que está sendo utilizado, que trecho ali está sendo utilizado com boca tal, indolação, eventualmente buscar informações com moradores, porque alguns moradores, eles dão dica, muitas das vezes aquele senhorzinho que está com o braço apoiado na janela, ele faz um sinalzinho com o dedo para o policial olhar para o lado, ou então na casa ao lado, isso já aconteceu muitas das vezes. Tem tudo isso. Mas dentro dessas comunidades, somente a polícia acessa. E como o delinquente, eles têm a nítida noção que ali é um território onde ele submete aquelas pessoas às condições, hoje em dia, de terror, é a vontade dele, é o julgo dele, é a lei que ele implementa. Essa lei não é escrita. A cada momento é um arcabouço que sai da cabeça de um, que pode no dia seguinte ser diferente, e assim sucessivamente. E ele quer aquela mulher daquela maneira, ou seja, conforme ele quer. Se ele gostou de uma menina, essa menina, ela é adolescente, ele já quer que essa menina esteja à disposição dele. À disposição. E se houver resistência dos pais, os pais, se não consentirem, perdem a casa. Tem um caso... Tem um termo que eu falo assim, Andy, eles escrotizam. Sim. É um termo chulo, é um termo grosseiro, mas é dessa maneira, porque o sentimento dessa família é pior do que essa expressão que eu estou utilizando. O senhor lembra de uma menina que foi encontrada, esquartejada dentro de um barril? O programa aqui, o chefe, ele é cru. Eu sempre falo isso. Eu trago a realidade porque a gente não pode mais maquiar. Não dá mais para maquiar. Essa menina foi encontrada esquartejada dentro de um barril na Ilha do Governador, na Baía de Guanabara. O senhor lembra desse caso? Não lembro, infelizmente. Essa menina, ela era filha de um subtenente do bombeiro, que ele morava dentro da comunidade, se eu não me engano, Ricardo de Albuquerque, uma coisa assim. E ela despertou a atenção do gerente do tráfico. Ela não deu condição para ele porque ela já tinha um namorado. Aí o que eles fizeram? Mataram a menina, esquartejaram a menina, colocaram ela dentro de um barril e jogaram na Baía de Guanabara. Essa é a realidade das mulheres que vivem em comunidades. Apesar da gente acessar, a gente acessa, como o senhor falou, de maneira incisiva. O Estado, que deveria proteger essas mulheres, não o faz. Nós temos aí um outro caso que, a partir de 2020, volto a dizer, a DPF 635, com a restrição das operações em comunidade, tem um caso de um grande amigo meu, um oficial brilhante, muito operacional, Coronel Tramontini. Ele foi segundo tenente, primeiro tenente lá no BOP, quando eu era comandante. Posteriormente, ele comandando o 7º Batalhão, que deu jeito lá no 7º Batalhão, porque aquilo era uma vergonha, ele defrontou-se com a seguinte situação: uma ligação para 190 de dentro da comunidade, anunciando que uma família estava sendo era mais ou menos isso, pelo que eu lembro. Posso estar um detalhe aqui, outro ali equivocado, mas uma família que estava sendo subjugada porque traficantes queriam
ter acesso a uma adolescente. Nossa. A família resgatou ou retirou da via a filha, alguém ligou para 190 e a polícia foi ao local. Quando a polícia vai a um local nessa comunidade, não é mais um patrulhamento, não é mais uma viatura tipo rádio patrulha que vai atender essa ocorrência. Tem que acionar o supervisor, tem que acionar os GATs do batalhão, tem que se preparar uma operação e é de uma hora para outra. Olha como é que essa DPF ela foi nociva, porque não se pensou, não se imaginou. E as pessoas que estão lá naquela altitude de 1.200 metros não têm a ideia do que acontece aqui. Então eles dão uma canetada imaginando que vão resolver o problema do Brasil inteiro e eles, pelo contrário, eles criam um maior problema, mais problema do que antes se tinha. Então foi iniciada uma operação, só que quando a polícia entra na comunidade, todos eles estão armados de fuzil. No mínimo tem 50 fuzis numa comunidade. No mínimo são 50 fuzis. Uma comunidade pequena hoje, por baixo tem 30 fuzis. Uma pequeníssima e elementar, 30 fuzis. Os complexos, dependendo do complexo, tem a partir de 800 fuzis. E é dessa maneira. Então, bravos são os policiais militares. Por isso que eu tiro o meu chapéu para todos eles. Porque eles, sim, sabem o que estão encontrando pela frente, sabem cumprir bem a sua missão e sabem, com legitimidade, dizer o que deve ou não deve ser feito. Não é ministro do STF. Bom, aí volto lá. O 7º Batalhão vai atender uma ocorrência e de pronto já se verifica que há uma inconsistência. Porque a partir da troca de tiro, alguma coisa existe. Regular, aquele momento não se apresenta. Não tem alguma inconsistência. Só que os policiais não tinham ali uma informação mais precisa. Esperava-se, quem fez a denúncia, de quando os policiais chegassem, poderem sair para se apresentar, para poder dizer, por favor, me tirem daqui de dentro. Não aconteceu isso, não aconteceu. Mas, de qualquer maneira, pelo menos não aconteceu a ponto da polícia militar poder asseverar. Não, nós identificamos uma família que se apresentou ao sargento tal, ao tenente tal, ao cabo tal, não importa, pedindo socorro. Mas os policiais fizeram perseguição aos delinquentes, continuou a troca de tiro, até que cessou. Essa família, muito bem, ela pode ter aproveitado esse cessar-fogo e ter escapado, mas perdeu a casa. Perdeu a casa. Com certeza, perde a casa. E é dessa maneira, a gente não olha para isso. Essas coisas estão acontecendo todos os dias. Todo santo dia. Bem, todo dia. Voltando ao tema anterior, como que eu vejo isso? Se nós não tivermos uma capacidade de mudarmos um pouco esse nosso conceito atual, de sermos mais reativos, e nós estarmos no modo ativos. Eu, quando era comandante do BOPE, a minha unidade realizava operações todos os dias, todas as madrugadas nós realizávamos operações. Uma coisa curiosa, em 2005, Comando Vermelho, 3º Comando Puro, 3º Milícia, não queriam mais trocar tiro com BOPE. Os policiais voltavam para a unidade por volta de 5h30 da manhã, 6 horas, frustrados. Porque não tinha mais resistência. Mas isso foi em razão de quê? Da persistência da polícia militar. Do patrulhamento constante, das operações inopinadas em diversos locais, em diversas comunidades. A nossa unidade conhecia tudo praticamente na palma da mão, porque nós fazíamos operações de reconhecimento e operações e incursões para poder buscar o resultado que nos reconhecimentos nós tínhamos tido ou levantado. Então, eu diria, os GATs das unidades, eles foram preparados para isso. Aí, de repente, nós fazemos um injustificado cessar-fogo, falta de atitude da polícia. Então, nós tivemos ali, nessa DPF 635, uma quantidade de delinquentes que não foram presos, delinquentes que não foram neutralizados, porque acaba sendo consequência. Polícia
e bandido, eles não se misturam. O policial vai prender o delinquente, mas como o delinquente está armado com um fuzil, ele não vai se deixar ser preso. Então ele vai reagir, aí vai ter troca de tiro. O melhor preparado, ele se destaca. Mais chances. É claro, os policiais sempre são melhores preparados. E se alguém disser, mas isso aí não é justo? Claro que é justo. São escolhas. São agentes do Estado, defendem uma sociedade. Vagabundo não defende nada. Pelo contrário, nem os moradores daquelas comunidades, eles defendem. Tanto é que naquela operação que nós tivemos em agosto do ano passado, 2025, depois da operação, 87,6% daquela população que foi ouvida numa pesquisa, ela disse que aquelas operações deveriam continuar. 98% daquelas pessoas disseram o seguinte: dentre aqueles 120 mortos, aproximadamente, nós não acreditamos que tivesse nenhum inocente. Mas não tinha, chefe. Esses números sempre eu apresentei pela minha experiência de ter trabalhado durante 34 anos em unidades, em unidades operacionais e em chão de fábrica, né? Então, a violência que a mulher ela fica submetida nessas comunidades é total. Você vai ter aquelas pessoas que vão ceder, aí são... cada caso é um caso, por interesse. Muitas das vezes a condição da mulher ou da família, ela é tão ruim, precária, né? Que ela acaba se submetendo que a mulher acaba se submetendo àquela condição para poder ter um tênisinho novo, muitas das vezes para ter uma roupinha nova. Que ela não tem perspectiva de melhoria, claro que não. O Estado não proporciona isso, não é função nossa, enquanto UPP, não é função nossa. A nossa função é policiamento ostensivo. É isso aí. É função do Estado prover melhores condições de saneamento básico, de estrutura, de escola, de hospital, tudo isso, não é função nossa. Exatamente. A Polícia Militar, conforme a Constituição, tem o dever da preservação da ordem pública. A preservação entende-se manutenção prevenção e manutenção. O Estado, de uma forma geral, é que vai ter outros compromissos com educação, e eu não digo que nós hoje tenhamos que priorizar escolas dentro das comunidades, porque os alunos, aí nós vamos voltar a falar das meninas também. Os meninos e as meninas ficam sujeitos àquelas condições. Exatamente. O delinquente se apresenta com um tênis novo, com uma roupinha nova, com um fuzil bonito, e acaba as crianças vendo aquilo o dia inteiro, inclusive na porta da sua escola, e acaba que aquela referência passa a ser o vagabundo. Para aquelas crianças. É o que eu falo todas as vezes. A escola... você não quer escola em comunidade? Não é que eu não quero escola em comunidade, quando a gente vai fazer palestra, né? Que eu também sou da patrulha escolar. Agora mudou o nome, Patrulha da Criança e Adolescente. As crianças que vivem ali naquele ambiente de comunidade precisam saber que tem um mundo lá fora. Que não é aquela realidade ali delas que está limitada. Nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Isso. É um ambiente muito restrito, onde ela frequenta o baile da comunidade, ela vai à escola que está dentro da comunidade, ela senta numa birosca, num barzinho dentro da comunidade, não sai. Um campinho de... Exato, tudo dentro da comunidade. Tudo da comunidade. Quando a escola fora da comunidade, ela dá oportunidade da criança, do adolescente, descortinar para outras possibilidades. Exatamente. Né? Agora, isso são políticas que nós deveríamos perseguir. Estado, município, governo federal. Nós não temos uma política de resgate desses alunos, dessas crianças, desses adolescentes. Nós deixamos do jeito que está, porque não nos incomoda, teoricamente. E ainda utilizamos politicamente
como moeda de troca. Olha, nós vamos fazer uma grande ação na comunidade. Aí utiliza a escola como uma referência. É manutenção da miséria. É manutenção da miséria. E nós acabamos tendo ali uma quantidade de professores que estão dentro daquelas escolas ali, muitas das vezes, obrigado, porque não tem outra opção. Eu preciso ganhar dinheiro, não gostaria de toda vez que tiver que vir à comunidade ou daqui sair, me submeter, às vezes, a constrangimento. Ou ter que me jogar no chão porque está tendo troca de tiro, de polícia, bandido. Ou então o policial não pode entrar porque tem criança circulando a horário escolar. A escola está aberta, tem que parar as aulas. Está entendendo? Não tem sentido isso. Não tem. Não tem sentido nenhum. E aí eu entro na questão que o senhor falou, lei e ordem. O que é lei e ordem? Como é que a gente pode definir essas duas palavras tão significativas? Bom, quando defino para mim esse modelo de lei e ordem, porque nós podemos ter uma legislação, como temos, mas nós temos ordem, pouco vemos. Uhum. Um exemplo clássico. Nós temos uma lei, isso muito me incomoda hoje em dia, a lei de execuções penais. Uhum. Eu não vou falar do Código Penal, uhum. porque para mim ele está completo. É claro que precisamos atualizar umas coisinhas ou outras. Vou dar um exemplo. Quando um delinquente ele estabelece uma barricada muito em moda lá no Rio de Janeiro e nas regiões, nos municípios adjacentes, alguns, o delinquente não está estabelecendo aquela barricada como se fosse um quebra-molas para que o motorista numa rua comum diminua a velocidade para não atropelar as crianças que estão correndo, jogando bola na rua. Não é isso. Ele estabelece buracos, crateras na rua, crava estruturas tipo galões com trilho de trem concretados para que veículos não circulem. Incluindo os veículos dos próprios moradores da comunidade? Claro, mas eu estou falando assim de uma forma geral e quero contextualizar. Não são veículos, e muitas das vezes essas barricadas não estão ali adjacente à comunidade ou nos limites da comunidade. É negativo. Eles já avançam para as zonas que são urbanizadas. Nós vamos encontrar isso em Penha Circular, Vicente de Carvalho. Eu fui visitar uns amigos que me convidaram. Nós temos bairros inteiros, áreas que elas ficam cercando, as barricadas ficam cercando as ruas e os moradores, para poderem ter acesso, por exemplo, a Avenida Vicente de Carvalho, eles têm que fazer um circuito interno ali dentro até chegar num trecho que eles admitiram que fosse entrada e saída dos moradores. Enquanto isso, eles colocam na parede da minha casa, nos postes, a sigla da comunidade, da facção, melhor dizendo, da facção, para poder mostrarem que aquela área está sob a administração de uma facção criminosa. Daqui a pouco eles estão cortando o meu sinal de internet, daqui a pouco eles estão cortando a minha TV a cabo e oferecendo esses serviços mais caros. Uhum. Então, eles têm hoje, o tráfico de droga não é a principal receita mais dessas facções. Eles têm um serviço como sendo o maior, a maior vantagem, a maior receita das facções estão os serviços. Eles não abandonam o tráfico de droga, mas tem os serviços isso daí. E o Estado fica vendo isso daí. Só recentemente que começou a dar uma resposta elementar nisso daí. Por que não foi feito antes? Por que não fizemos nada esse tempo todo? Por que permitiu? Por que isso foi permitido existir? Então, muitas dessas barricadas, elas já estão, como acontece na Zona Oeste, a 1 quilômetro da comunidade. Já estão a 1 quilômetro. Quando o vagabundo estabelece isso, ele tem a certeza que a viatura policial não vai chegar até ele de maneira que o surpreenda
Eles já vão saber antecipadamente isso daí. Então, volto a falar sobre essa violência contra a mulher. Nessas comunidades, eles estabelecem esse rito e a comunidade, de uma forma geral, ela fica indecisa em o que fazer e a quem reclamar. Porque não tem exatamente, a não ser que alguém saia de dentro da comunidade, indo para o trabalho ou para a escola, seja lá o que for, faça um disque denúncia. Mas, ultimamente, eu tenho visto isso aí muito pouco acontecer. Bem, então, eu falei desse cenário. Essas comunidades, elas vão crescendo, não tem como a própria comunidade, muitas das vezes, crescer, mas elas acabam crescendo na área urbanizada a partir dessas barricadas. Então, se nós colocássemos ou tipificássemos que esse crime que foi estabelecido não é de dano ao patrimônio, porque o crime de dano ao patrimônio tem uma pena pequena inicial, são 4 meses de detenção. Agora, estabelece que esse crime de barricada, que não tem previsão, entra na lei de terror. Na lei de terror. Na lei de terror. Vai entrar na lei de terror. Dá 50 anos e não tem progressão de pena. Porque aí eu venho falando o seguinte, o que eu estava falando lá atrás, e nós entramos pelas comunidades. A minha discussão hoje é a lei de execuções penais. É o regime de progressão de pena. Porque nós estamos verificando que grande parte desses delinquentes, eles são reincidentes. E eu vou mostrar números aqui que são ridículos de nós, enquanto sociedade civilizada, aceitarmos isso daí. Tipo... Vou trazer um dado para o senhor daqui, Petrópolis. Todo mundo já assistiu, né, tem visto aí aquela famosa família, não vou citar o nome aqui, que ela tem 30 passagens por furto. A gente prende e ela é solta. Porque é furto, chefe. É furto. Eu vou lhe dizer, se fosse o seu telefone furtado, ia chegar numa audiência de custódia, iam achar que é um telefone. É um telefone. Aí ela volta para o convívio. Ela volta para o convívio. Agora, se fosse o telefone de um ministro do STF... Aí são 15 anos. Aí são 15 anos. Bom, então nós estamos falando de violência contra a mulher. Eu fiz uma contextualização dessas comunidades. Eu falei, comecei a falar da lei de execuções penais. Eu preciso falar que isso é uma pauta nesse tema que você buscou, lei e ordem. Então, nós temos na legislação a execução da pena. Existe uma legislação, mas ela estabelece ordem à sociedade? Não estabelece. Não. Por exemplo, em toda evolução que hoje tem, antes tinha aquela progressão de 1/6 da pena, 2/5 da pena, hoje são percentuais. Eu me lembro do primeiro e do último, talvez, que são ridículos, porque talvez tenha uns 5. O primeiro, se for um crime que não tenha réu primário, é aquele réu que ainda não foi preso antes, tem aquele primeiro momento ali. Vamos imaginar um receptador de carga roubada. Isso é grave? É grave, né? Mas o crime de receptação tem uma pena também... Fictícia. Em razão do tipo de prejuízo que ele causa. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estava viajando de moto, vindo de Brasília para o Rio, aí paro na BR-040, num pare-siga, aí parei na frente de um caminhão. Aí o motorista do caminhão desce e vem conversar comigo. E pergunta de onde eu sou, de onde eu estou vindo. Aí ele falou, eu sou aqui de Minas Gerais, mas eu não vou para o Rio de caminhão, porque eu já tive meu caminhão roubado lá 2 vezes. E nós temos hoje o Rio de Janeiro como sendo um dos maiores baús, vamos chamar assim, porque desaparece, de roubo de carga, né? Um dos grandes crimes hoje que nós reclamamos no Rio de Janeiro é o roubo de carga. Então, esse camarada não vem. Outros, quando vêm,
eles sobretaxam a carga. Aham. Aí nós temos já produtos já Encarecidos por conta disso. em razão dessa situação. Então, vamos voltar lá, na execução penal. Esse camarada que compra carga roubada, um dia ele é preso. Mas já comprou muita carga roubada. Pois é. Ele fomentou a atividade de roubo de carga, que muitas das vezes a atividade é mediante violência. Sim. Aí ele compra carga roubada. Mas ele não cometeu violência. Ele comprou carga roubada. Se ele for primário, ele tem direito à progressão de pena se cumprir 16% da pena inicial. Ele comete crime. Depois de 2 anos ele é preso. Só que ele já criou um problema grande à economia do Estado, a economia de uma região inteira, porque isso envolve seguro. Todos os setores da economia estão dentro desse tipo de problema. Exatamente. Bem, aí nós temos o camarada que é primário. Aí nós temos, na mesma legislação, hoje, progressão de regime, se o camarada comete crime violento contra a vida. Eu vou dar dois exemplos. Um que é elementar e o outro que é o mais grave, estaria no lado oposto. Um delinquente vem e me ameaça, de alguma maneira, e rouba meu telefone, puxa o meu relógio, quero dizer, puxa o meu relógio, ou então muitas das vezes a gente vê nos nossos filmetes de WhatsApp, pega uma senhora, joga no chão e puxa a bolsa dela. Essa senhora cai, bate com a cabeça, ou pelas unhas ele arrasta a pele dela, cria sulcos, cria ferimentos, tem lesão corporal, teve violência. Esse camarada, ele vai pegar seria um modelo de violência contra a pessoa mais brando. E nós temos o mais grave, que seria o assassinato, né? Ou então o roubo seguido de morte. Esse camarada, no mais grave, hoje, pela legislação, se ele cumprir entre 60% e 70% da pena, mesmo que ele seja reincidente, ele tem o direito à progressão de pena. Sem contar os 3 dias trabalhados dentro da cadeia que... Conversa fiada, né? Não vamos nem entrar nisso daí, aqui é conversa fiada. Então, é inadmissível nós aceitarmos que uma sociedade civilizada nós tenhamos essa boa vontade com o vagabundo. Ele comete um crime grave, ele mata uma pessoa, não importa, pode matar 2 pessoas, ele vai ter uma sentença. Se ele cumprir 60% a 70%, ele tem direito à progressão de pena. Sai do regime fechado e passa para o semiaberto. Ora... E sem contar as saidinhas. Nós vamos falar das saidinhas. Então, isso é aceito? Para nossa família, hoje os legisladores aceitam. Muitas das vezes, o sistema de justiça criminal brasileiro, que pega a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, as polícias, eles podem aceitar, fechar os olhos, mas nós, sociedade, não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. As saidinhas, têm direito às saidinhas. Até o delinquente que mata a mãe, mata o pai, ele tem direito, o dia das mães, mas o dia dos pais, ter a sua saída. E assim sucessivamente. Isso um estuprador ético? Que teve a concessão de uma saída temporária, foi lá e estuprou as 4 mulheres. Gente, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Bem, se nós não mudarmos isso, Capitão Andy, nós não estamos fazendo nada. Aí nós temos um outro caso, que nós falamos da execução da pena. Aí nós temos o caso da maioridade penal. Grande parte dos nossos delinquentes, que usam armas, inclusive, eles têm 16 anos, são adolescentes, 16, 17 anos. Eu tenho um caso aqui, você falou de uma pessoa que furtou, tem registro de 30 furtos. Em 2004 eu fiz um conteúdo falando de um delinquente com 25 anos, ele é um adulto jovem, porque para cometer crime, ele vai cometer a partir dos 18. Dos 18 aos 25 são 7 anos.
ele tinha sido preso 167 vezes. Em 7 anos? Exatamente. Não, 176 vezes em 7 anos. E todos eles naquele modelo. Audiência de custódia, ele sai. Aí na 177ª vez, ele estava com fuzil. Aí o magistrado na audiência de custódia, ele falou assim, não, nós vamos progredir isso por uma preventiva. Não aceitou mais. Mas imagina, eu já fiz uma continha, por isso que eu tenho esses números aqui. Em 7 anos, 177 vezes, isso representa 2 prisões por mês. Mas não quer dizer que ele cometeu somente 2 crimes por mês, porque o delinquente comete crime todos os dias. Todos os dias. Né? Como nós trabalhamos todos os dias, eles cometem crime todos os dias. Então, 2 vezes, pelo menos por mês, ele foi preso. Nós poderíamos ter até um ou outro mês que foi preso 3 vezes. Bem, e dessa maneira, nós vamos verificar que as audiências de custódia que foram criadas no modelo barrigada pelo CNJ, porque, teoricamente, no Estado democrático de direito, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não seja por força de lei. Então, o CNJ deu uma barrigada, criou uma audiência de custódia no modelo militância de esquerda e empurrou goela abaixo. É claro que já havia um pacto de São José da Costa Rica, onde o Brasil foi signatário e ele deveria tratar essas audiências de custódia como ali já se previa no modelo de direitos humanos. Mas eu acho que é justo verificar se o delinquente ele foi torturado no ato da prisão. Ou seja, foi preso, o policial vai lá, mete a mão na língua dele, puxa, sai o estômago inteiro por ali. Pô, isso é tortura, claro que não cabe isso daí. Estou dando um exemplo grosseiro, tá certo? Se ele foi submetido a constrangimentos no momento da prisão, não deveria acontecer. Tira a roupa, fica nu, vai ter que circular para lá e para cá. Não tem sentido isso daí. Então, esse tipo de análise eu admito. Agora, do jeito que nós acabamos encontrando as audiências de custódia, é que eu não aceito. Ou seja, é saber se o Estado forneceu um calçado para o preso, se o Estado deu água, alimentação. Nós já vimos em audiência de custódia o magistrado recomendar que o advogado retirasse o paletó porque o preso alegou que estava com frio. Olha, o problema é dele, está com frio. Ainda bem que está vivo. Porque a vítima não pode reclamar que está com frio. A vítima que ele matou para roubar o celular. Aí vamos lá. O nosso ministro da Justiça, ele que foi o pai dessas audiências de custódia, e a involução desse modelo, que vai trazer os resultados que eu vou falar agora. Ele, quando sai ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele, quando passa a pasta mais ou menos 1 mês e meio atrás, ele, num discurso, se orgulha de ter pelo menos 50% das pessoas, não são delinquentes, não. A polícia não prende pessoas, a polícia prende delinquentes em flagrante delito. 50% das pessoas voltam ao convívio porque a polícia prende mal. É conversa fiada, é querer ficar tapando o sol com a peneira. Ele não sabe do que está falando, ele vive no mundo de Mônica. É dessa maneira que eu me refiro a ele. Então, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, vou falar dados para a gente verificar como que isso é grave. A Polícia Militar prende por ano, em média, 40 mil pessoas em flagrante. Às vezes 41, às vezes 40.700, às vezes 39.200, em média, 40 mil. A população carcerária atualmente no Rio de Janeiro são 40 mil presos. A pergunta que nós podemos nos fazer, cadê os presos ou os 40 mil presos do ano de 2024? Cadê os 40 mil presos do ano de 2023? 2022, 2021. Que deveria ser cumulativo. As sentenças, elas acontecem no modelo 3 anos, 4 anos, 7 anos, 10 anos, 8 anos, fora aqueles que têm essa oportunidade gigantesca de ter
mudança de regime por essa farsa dessa lei de execuções penais. Então, nós verificamos que há uma porta giratória permanente. Sim. E a gente fica correndo atrás do próprio rabo, prendendo o cara 1 milhão de vezes. E esse camarada que volta ao convívio é o mesmo que volta a cometer o crime. No seu caso, que acabou de citar aqui, volta a estuprar. É o camarada que volta a delinquir no tráfico de drogas, no assalto à mão armada, no roubo de carga, num roubo a um celular. E nós ficamos, enquanto sociedade, reféns. A gente sai de casa, corre para dentro do carro. Volta do carro, sai correndo, abre a porta para dentro de casa. Aí verifica se o alarme foi acionado, enche a casa de grade. Nós acabamos, nós que produzimos a riqueza do país, que pagamos salários de todo mundo, dessa cachorrada toda, nós ficamos reféns. Chefe, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Quais são as suas considerações finais em relação ao que a gente discutiu aqui hoje? Capitão Ed, primeiramente eu agradeço a você o convite e toda a nossa audiência. As considerações finais é o seguinte: enquanto nós não tivermos um Congresso Nacional ético, um Congresso que vá cobrar dessas autoridades as providências, o seguinte: audiência de custódia é justa? Ok, vamos decidir se vai ser justa ou não vai ser justa. Eu não digo que tem que terminar, mas ela vai ser num modelo regido por uma legislação federal. Então nós temos que ter deputados federais, nós temos que ter um parlamento que conheça o chão de fábrica, nós temos que ter um parlamento que tenha intimidade com esses problemas da violência urbana, que aí vai de A a Z, onde seja o parlamento capaz de desenvolver uma legislação, um arcabouço de providências, onde nós tenhamos garantias e bem-estar para a população. Não podemos continuar da maneira que nós estamos, reféns do nosso próprio Estado. Exatamente. E, enfim, tudo isso que o senhor falou de uma maneira bem, não vou falar genérica, mas generalizada, dos problemas de segurança pública afetam diretamente nós, mulheres, que somos praticamente 53% da sociedade e vivenciamos todos esses tipos de violência. Então, o problema da reincidência afeta diretamente nós, mulheres. Chefe, muito obrigada. E só para finalizar, se for possível, naquele modelo lei e ordem, nós temos a legislação, mas nós temos que transformar a legislação em ordem. Exatamente. Ordem para o povo ter direitos, porque hoje nós temos lei, mas não temos direitos. Não temos direitos. Temos só deveres. Deveres. Os direitos estão para os outros, os considerados minorias. Isso. Menos favorecidos. Nós é que somos menos favorecidos. Injustiçados. Injustiçados. Chefe, muito obrigada. Se tiver outra oportunidade, eu vou trazer o senhor aqui de novo. Eu aceito. Vou roubar o senhor um cadinho lá do Rio de Janeiro para falar um pouquinho mais sobre segurança pública. Foi um prazer. Lamento ser tão curto o nosso programa, mas teremos outras oportunidades. Eu estou sempre à disposição. Conte comigo. Muito obrigada. E boa noite e até semana que vem.